lá, está gravando agora no Meet também, tá? Então nós vamos na nossa aula número 25, quase acabando esse negócio. E o que a gente tem, o que a gente tem para ver hoje? Nós vimos até agora, começamos a ver, na verdade, paradigmas de resolução de problemas, de algoritmos e tal. E o que nós vimos na aula passada foi indução, e nós vimos um pouco de recursão. Recursão é um assunto que vai voltar, certo? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre algoritmos gulosos e algoritmos aproximados, tá? Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa que a gente tem que entender é que esses algoritmos, eles são algoritmos... falar de um algoritmo... Opa. Quando você fala que um algoritmo é um algoritmo guloso, na verdade, você está falando sobre um jeito de resolver o problema. É o jeito de resolver o problema diz assim, esse aí é um algoritmo guloso, tá? Na prática, bem, primeira coisa que a gente pode falar é o seguinte, em inglês, o termo que o pessoal usa em inglês é greedy, que é muito melhor do que guloso. A gente usa o greedy. Lá em Portugal usa guloso, usa ganancioso também. Ganancioso, que é o correto. Na minha opinião, deveria ter sido a tradução correta. É o algoritmo ganancioso, que eu acho que fica melhor. Mas a maneira normal que o pessoal usa para falar do algoritmo é algoritmo guloso, tá? Então, mas basicamente o que vocês precisam entender é o seguinte, se eu falar para vocês, nós vamos resolver um problema, eu falo assim, eu resolvi o problema utilizando o algoritmo guloso, o que isso significa? Ou um grid algorithm, o que isso daí significa? Tá? É isso que a gente vai tentar entender nessa aula. O Ângelo vai ajudar. E aí o que eu fiz aqui? Esse daqui, essa estrutura que eu estou mostrando aqui, eu vou explicar para vocês como é que funciona. Ela tem todos os estados brasileiros, certo? E cada pontinho desse daqui é um estado, e eles estão ligados se eles têm uma fronteira por terra entre esses dois estados. Então, Rio Grande do Sul ligado com Santa Catarina ligado com Paraná, Paraná ligado com São Paulo, Mato Grosso do Sul e assim por diante, tá bom? Então, o que nós temos? Essa estrutura é uma estrutura chamada grafo, tá? Grafo. Um grafo é uma estrutura onde você tem nós e arestas, ligando esses nós aqui. É uma das estruturas mais clássicas de computação, que eventualmente vocês vão acabar usando, algoritmos de grafos, é alguma coisa que compensa também aprender a usar, tá? Só que nós vamos usar grafos aqui para ilustrar como é que é um algoritmo, o que significa um algoritmo ganancioso, um algoritmo guloso, tá? O que nós temos que fazer? Imagina o seguinte, eu vamos supor também que esses grafos aqui, cada um desses estados, eu preciso de selecionar estados, e aí eu preciso selecionar de tal forma que todo estado, ou ele foi selecionado, ou ele é vizinho de um estado selecionado. Então imagina o seguinte, imagine que eu tenha que posicionar as filiais de distribuição da minha empresa. A minha empresa tem que colocar filiais em vários estados, e ele só pode cruzar a fronteira se tiver, só pode ir de um estado para o outro se ele tiver fronteira entre esses dois estados. Estou inventando uma situação totalmente artificial aqui, mas vamos supor que o Rio Grande do Sul só pode receber alguma coisa que venha de Santa Catarina, ou eu coloco alguma coisa no próprio Rio Grande do Sul, ou esse negócio vem de Santa Catarina, certo? Sei lá, já o Acre poderia vir aqui do Amazonas ou poderia vir de Rondônia, tá? Então, basicamente, eu tenho que decidir onde é que eu vou colocar as minhas distribuidoras para eu conseguir fazer essa distribuição para todos os estados do Brasil, tá bom? E aí a gente vai tentar resolver esse problema. Bem, tem uma solução muito trivial para isso daqui, né, Ângelo? Se eu colocar um distribuidor em cada um dos estados, eu satisfiz o problema, concorda? Concordo. Tá feito. Mas eu não gostaria de ter que fazer isso. Eu não quero colocar um em cada estado, porque isso aí seria a solução, a gente chama de solução trivial. A solução trivial resolve o problema, mas não é isso que eu quero. Eu gostaria de fazer isso, mas usando a menor quantidade possível de estados. Certo? A menor quantidade possível. Então, o que a gente pode fazer? A gente poderia fazer assim, ó. Eu vou colocar um aqui no Rio Grande do Sul, certo? Tá, no Santa Catarina eu não preciso colocar. Concorda? Concordo. Tá, então eu vou colocar um aqui no Paraná. Tá, então eu não preciso colocar em São Paulo, nem preciso colocar no Mato Grosso do Sul.
Tá, mas aí eu vou colocar aqui no Rio de Janeiro, certo? E, bem, agora eu não preciso colocar no Espírito Santo, nem aqui em Minas Gerais. Onde que eu coloco? Coloco aqui na Bahia. Não preciso colocar aqui no Sergipe, coloco aqui em Alagoas. Vamos seguir, colocamos aqui. Eu estou indo pela costa, né? Coloquei aqui na Mas Paraíba. na Lagoas não precisa também, né? É verdade, Alagoas não precisa. Eu vou aqui para Pernambuco. Também não precisa, né? Tá bom. É tua função, vai lá. Eu vou aqui para Paraíba, então, posso? Pode, pode. Pode. E Piauí? Não? Não, nem Natal, nem Ceará, nem Piauí. Maranhão eu preciso. Vou colocar aqui no Amapá. Coloco aqui em Roraima. Coloco no Acre, se ele existir. Coloco Se ele aqui existe. no Mato Grosso. Mato Grosso. Quase lá, né? Não, tá tudo. Agora acho que tá pronto, né? Tá pronto? Alguém consegue ver algum que está faltando? Ou ele tem um distribuidor, ou ele tem fronteira com algum distribuidor? Tá tudo certo, né? Eu acho que tá tudo certo. Acho que tá pronto. Beleza. Isso aqui é um tipo de solução. Só que eu não posso falar, isso aí resolveria. Se você falar assim, olha, me dá um conjunto e tal, esse conjunto que eu estou dando é um conjunto que resolve de novo o problema. Ele é melhor do que a trivial, que era colocar tudo em todos os lugares. Certo? Mas eu ainda não posso dizer que isso aqui é uma solução, a gente poderia chamar isso de uma solução interativa, alguma coisa assim, mas não é ainda uma solução gulosa, que seria o que a gente poderia falar com uma solução gananciosa. E aí vem como é que a gente define a solução gananciosa. Uma solução gananciosa, ela é a seguinte. A primeira característica, ela pega o problema, ela vai resolver o problema passo a passo. Em cada passo, ela faz aquela ação que naquele momento é a ação mais vantajosa. Naquele momento, essa é a ação mais vantajosa que existe. E aí, bola para frente. Ele segue fazendo a vida dele, tocando a vida dele, até que eventualmente ele resolve o problema, tá? Primeiro, isso daí, se a gente, primeiro que a gente tem que ver, o ganancioso vai resolver? Vai, porque se você fizer isso, mesmo que você fizer muito mal feito, no final do processo, você seleciona todo mundo. E você selecionando todo mundo, você resolveu o problema que a gente já viu que está ok. Só que a gente vai fazer um pouquinho melhor, que é usando essa estratégia gananciosa. Então vamos lá. Vamos voltar aqui. Voltemos para o original. Eu tinha começado aqui pelo final, aqui pelo Rio Grande do Sul, mas se a gente fosse pensar, nesse momento eu tenho que colocar uma sede e somente uma sede. Aonde eu colocaria? Aonde você colocaria, Ângelo? Logo depois, né? Não, Eu colocaria no que tinha mais conexões. exatamente. Eu procurei no que eu tô Mas ali, Tocantins. não, é a Bahia, né? Eu vou Bahia, pegar a né? Bahia aqui, ó. Eu vou pegar a Bahia por quê? Porque a Bahia, ela vai resolver o problema dela e de todo mundo que está em volta aqui, certo? Então, nesse momento, eu tenho que selecionar uma única sede. A sede que eu vou selecionar vai ser a Bahia, que é a que tem mais conexões. Tá, então vamos lá. Vamos criar nossa estratégia. Qual que é a nossa estratégia? A gente pega todo mundo e ordena todo mundo pela quantidade de vizinhos, certo? E seleciona aquele que tem mais vizinhos. Tudo bem? Concorda, Ângelo? Todo mundo concorda? Faz sentido. Tá, então vamos lá. Quem que a gente vai selecionar? A gente vai selecionar a Bahia. E agora, quem que a gente vai selecionar? Qual é o cara que tem mais vizinhos? Que não é vizinho da Bahia. Então, aí que tá. Já começa que seria o Tocantins, né? Mas Tocantins já não é Mas uma ele boa, já é vizinho, né? porque ele já está coberto de alguma forma, ele já foi usado, né? Para a gente não se perder, eu vou colocar aqui uma marquinha, ó. Todo mundo que não pode ser mais selecionado, que não vai mais ser selecionado, porque se eu usasse essa regra e eu simplesmente selecionasse o Tocantins, eu não estaria sendo guloso, porque ele estaria desconsiderando o fato de que, como eu selecionei aquele, agora a melhor opção não é mais o cara que seria o segundo daquela lista original. Porque Pessoal, o Ceará também? o segundo daquela lista... o Ceará não, né? O segundo daquela lista original... Ops, não, isso não.
O segundo daquela lista original, que era o Tocantins, eu imagino, ele já foi coberto, já não é mais interesse. Então vamos pegar o próximo, que seria o próximo cara com bastante conexão. Aqui me parece ser o Mato Grosso. Pará, Certo? não? Pará? Pará tem 6. Mato Grosso tem 6. Temos um empate. Podemos selecionar o Pará ou o Mato Grosso. Certo? Pará, porque já Eu Eu vou- iria no maior de tamanho, tá ligado? Você está colocando uma outra informação no nosso processo aí. Eu vou fazer o seguinte, ó. Você não pegar é- o Pará, você já seleciona os de cima ali, né? Com o drone. Sim, mas aí que tá. A gente tem que fazer de forma algorítmica, né? Você vai estar vendo os de cima, sabe? Você tem que programar isso. Então, é só, você marcar, que você... só dá um jeito de marcar que, sei lá, Tocantins já está sendo contemplado pela Bahia já. tá. É isso que eu tava pensando, exatamente isso que eu Tá, tava o que pensando. você sugere? Como é que a gente poderia colocar? Que regra a gente poderia colocar, então? Porque, tipo, por exemplo, você contar o do Pará Uhum. sendo tirando os azuis, o Pará tem 6, eu acho Certo. assim. Agora o Mato 5. Grosso, tirando os azuis, tem menos. Não dá. Tem Tem 4. quatro. Você teria que pegar o que tem menos marcados. Exatamente. Isso, que O vai cara abranger que tem maior. menos vizinhos marcados. Isso, no caso Concorda? seria O Pará. cara que tem menos vizinhos marcados. Repara que se eu não tivesse marcado esses carinhas aqui, provavelmente eu teria enganado vocês e feito vocês escolherem o Mato Grosso aqui. Certo? Mas, nesse caso, eu peguei eu marquei de tal forma que, na hora que eu for contar os vizinhos agora, eu não considero... Os caras que estão marcados não devem ser mais considerados. Então, eu vou pegar qual que é o cara que tem mais vizinhos que ainda não foram contemplados pelo nosso processo. Certo? Que significa, ou eu não ou selecionei ele, ou ele é vizinho, ou eu selecionei, ou ele é vizinho de alguém selecionado. Tá bom? Então, nesse caso, a gente vai pegar o Pará. E mesmo aí ainda tem um empate, né? Porque tem o Pará e o Amazonas empatados. O Amazonas... Ah, boa. Eu tenho Pará ou Amazonas. Muito bem. Bem, nesse caso, de fato, é um empate. Não tenho o que fazer. Eu tenho que selecionar, só tenho que descobrir como é que eu faço para quebrar empates. Se eu tenho um empate, qual que eu escolho? Tá? Bem, vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Se a gente empata, a gente usa a ordem alfabética. Não é uma boa escolha, ou poderia ser randômico, não tem problema. O fato é que qualquer um dos dois daria certo no nosso passo. Tá bom? Então vamos lá, vamos pegar Manaus, Amazonas. E agora a gente vai marcar todo mundo. De repente, você podia colocar para selecionar, estava entre o Pará e o Amazonas, né? Sim. Então, o Amazonas ainda não tem nenhum que está marcado entre os que estão Sim. conectados a ele, né? De Sim. repente, podia colocar Tá. esse critério. Você poderia pensar, então eu vejo os caras que têm vizinhos não marcados, aqueles que tiverem mais vizinhos não marcados eu seleciono, se tiver empate, eu seleciono aquele que tem menos vizinhos marcados, dentre os que empataram. Mas aí é ruim, porque o Amapá, como é que tu vai coisar nele, né? Não, mas cara, é aí que tá. O grid, ele pensa nesse momento. Essa é uma característica do grid. Ele pode fazer escolhas ruins, e ele às vezes faz escolhas ruins, mas ele não olha para frente. Ele não vai, tipo, adivinhar ou ir para o futuro. Se você tem um bom motivo para não escolher o Pará, nesse momento, olhando os vizinhos do Pará, tá de boa. Mas para você chegar a essa conclusão que você falou, Ângelo, eu teria que olhar os vizinhos do Amapá. Não só os vizinhos do Pará, concorda? Concordo. Aí, quer dizer, eu tenho... Mas aí por que eu parei no vizinho do Amapá? Eu poderia olhar o vizinho do Amapá. Ou o vizinho do vizinho do vizinho. E aí o negócio não tem fim. Normalmente, quando a gente está usando um algoritmo ganancioso, um grid, a gente tem que pensar nisso. O passo tem que ser barato. E olha só, o que a gente fez aqui é uma coisa que é um passo relativamente barato. Contar os vizinhos, ver os vizinhos não marcados, marcar, são todos passos simples e baratos. Entendeu? E a gente consegue fazer isso rapidão. Para poder fazer algo mais sofisticado, a gente teria que avançar. Aí ele deixa de ser um algoritmo ganancioso. Quer dizer, ele continua ganancioso, que ele está mais ganancioso ainda, mas não é o que a gente chamaria de um grid. É um algoritmo de otimização, um algoritmo mais especial, tá bom? Bem, vamos continuar a nossa vida aí. Quem que a gente vai marcar agora? Quem que a gente vai selecionar? Aquele cara que tem mais vizinhos não marcados. Eu acho que vai ser o Paraná, né? Eu Concorda? também tô achando.
Acho que é o Paraná que tem 3. Ninguém tem. O Paraná ou São Paulo, né? Ou São Paulo, Mas se for exatamente. pelo desempate lá que falaram de não ter o mínimo de vizinho marcado, aí seria Paraná. Aí seria o Paraná. Mas vamos usar isso daí, Paraná. Então vem aqui. Paraná. Mas a primeira verificação que você faz é quem tem mais vizinho, né? Então eu acho Sim. que ele cairia em São Paulo, não? Não. Quem tem mais vizinhos não marcados. Ah, tá. Já faz essa verificação. Entendi. A Beleza. gente já está considerando mais vizinhos não marcados. Tá? Então, beleza. Peguei o Paraná. Agora eu vou marcar os caras aqui, ó. Eu peguei esse daqui, e esse daqui, e esse daqui. Beleza? Vamos lá? Qual que seria o próximo? Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Eu acho que é o Rio Grande do Norte, sim. Eu vou pegar o Rio Grande do Norte. E aí eu vou pegar os caras que tem... Eu vou marcar aqui e aqui. E rodo de novo. Quem que eu pego agora? Agora tem empate entre vários, que são vários isolados, né? Sim, mas a gente tem um critério de desempate, né? Pelo Por critério de exemplo, desempate é o Amapá. Porque ele só tem. Amapá ou Rio Grande do Sul, né? Não, o Amapá. Não, sim, desculpa. Isso. Então, tanto faz, vamos por ordem alfabética. Aqui. E aí, repara que ele não cobriu, só cobriu ele mesmo, né? Vamos fazer... E agora? Agora seria o Rio Grande do Sul, né? Rio Grande do Sul. E agora? Agora o Maranhão. Certo? Putz, aí é óbvio que ninguém... e Rio de Janeiro. Faltou o Rio. Faltou o Rio. Óbvio que ninguém marcou quanto que a gente tinha feito da outra vez, né? Eu tô pensando aqui agora. Excelente. Uma aula bem preparada dá nisso, entendeu? Eu não marquei quanto que a gente deu da outra vez no algoritmo mais trivialzão que foi selecionando. Pior que eu acho que era menos que 8, viu? Não sei. Será? Parece que eu lembrava de 6 ou 7. Dá Ctrl Z, professor. Dá Ctrl Z. coisa, velho. Não, se der Ctrl Z e Ctrl para trás, ele vai simplesmente zerar isso daqui. A gente tem Tira um print desse. Você vai ter que dar um print aí. E rodar de novo. Não adianta, velho. Não adianta. A gente vê a gravação também. Tem a gravação. Depois os interessados olham na gravação depois, tá? Agora tá. Primeira coisa, essa estratégia que a gente fez aqui é uma estratégia que é um algoritmo guloso. Ponto. Agora o que a gente tem que ver é o seguinte. Algoritmo guloso é o jeito de você resolver o problema. Qual é a característica? Vamos lá, me ajudem. Quais são as características que você fala? Não, você realmente usou utilizando um paradigma de programação baseado num algoritmo guloso. Você sempre escolhe a melhor opção no momento. No momento. Sem olhar para o futuro, naquele momento. E você não se arrepende. Essa é outra característica do algoritmo guloso. De repente ele percebe, putz, olha o mapa lá. Putz, se eu tivesse escolhido o Pará, ele não vai voltar e revisar o que ele já fez. Tá? Ele não volta para revisar o que ele já fez. Ele simplesmente, naquele momento, ele tenta tirar fazer a melhor, vamos dizer assim, tomar a melhor decisão baseada naquele momento, certo? Aí vem o problema. O algoritmo guloso dá o melhor resultado? Não necessariamente. E não é isso que ele garante. Ele te dá um resultado e, em geral, ele te dá um resultado bom, tá? Se o algoritmo for bem montado, ele vai te dar um resultado bom. Agora, ele não só porque você fez o algoritmo guloso, ele vai te garantir te dar um melhor resultado ou não, tá? Aí, a gente tem um outro carinha que entra na história. Bem, alguma dúvida sobre o algoritmo guloso? Mas aí o melhor resultado vai estar nesse algoritmo. Não, em algum momento. Nenhuma garantia, né? Nenhuma garantia. Por que a gente usa um algoritmo guloso? Normalmente a gente usa quando a maneira de você resolver o problema, esse caso aqui mesmo é um caso clássico. Para você descobrir, se eu falar para você que tem uma maneira de selecionar só 5 estados e pegar todo mundo, cara, para você tentar achar esse negócio, você tem que tentar várias combinações. Sabe, tá certo que a gente está num grafo pequeno, isso aí não tem tanto problema. Mas se você pega um grafo muito grande, você vai ter que fazer todas as combinações para ver, será que dá para fazer com 5, com 6, com tal? E isso daí, a complexidade de fazer isso, ela é exponencial, tá? A gente não tem nenhum algoritmo que faça isso de forma exponencial. Para falar a verdade, para o pessoal que é interessado, esse é um problema NP completo. É um problema NP completo. Significa o seguinte, se você tem um problema NP completo,
não imagine, e eu já garanto para vocês, não imagine que você vai conseguir um algoritmo que resolva o problema de achar com a menor quantidade possível de estados em tempo polinomial, de forma satisfatória, ok? Bem, ponto, por um tempo polinomial. O que significa que você só vai conseguir trabalhar com grafos pequenos. O algoritmo que dá a solução ótima para esse problema aqui é um algoritmo que você só vai conseguir trabalhar com grafos pequenos. Por quê? Conforme o grafo vai aumentando, a possibilidade de combinação que você tem cresce demais para você conseguir chegar no resultado, para você conseguir chegar num resultado ótimo. Então, nessa hora, a gente fala, bem, o algoritmo ele é LP, eu não consigo fazer nada, eu não consigo garantir o melhor resultado em tempo satisfatório, eu vou tentar fazer o melhor que eu posso com um algoritmo ganancioso, tá? Outro ponto que a gente tem que... Pode falar? Eu não sei se é útil, mas eram 10 que estavam marcados na outra lá. 10, no outro era 10, e nesse, 10. como é que você sabe que é 10? Cara, porque eu acho que eu tenho uma memória fotográfica um pouquinho... Ele deu Ctrl Z na mente dele. Eu dei um Ctrl Z na mente. Pode ser. Não dê muitos Ctrl Zs, tá? Pode, será que você volta, vai fazer Enem de novo domingo. Putz. Mas, vamos lá. O que nós temos, então? Isso daí é o ganancioso. O ganancioso, ele pode dar um bom resultado, ele normalmente dá um bom resultado, mas na verdade quando você vai para ele é porque você não tem muita escolha. Você tem que fazer alguma coisa, porque o problema para resolver ele de forma ótima, ele é muito caro, tá? Eu já posso falar para vocês, a gente não vai falar muito mais que isso, tá? Vou falar para vocês o que é um algoritmo. O que é um algoritmo aproximado? O que é um aproximado? O que é uma solução aproximada, certo? Não é necessariamente um guloso, não é a única maneira de você fazer um algoritmo aproximado, mas em geral eles estão bem próximos. Você faz um algoritmo guloso, depois você fala, não, isso aqui não é só guloso, ele é aproximado. O que significa ser aproximado? É quando você consegue dar uma estimativa do quão errado você está. Olha que é uma coisa meio filosófica. O problema aqui é o seguinte, ó. Eu consegui um cara com tamanho 8. Eu não consigo garantir que, usando o guloso, esse cara de tamanho 8 é a melhor opção. Mas eu consigo dar uma estimativa de qual é o quão longe eu estou da melhor opção? Se eu conseguir responder afirmativo essa pergunta, ele deixa de ser um algoritmo guloso somente e passa a ser um algoritmo aproximado. Então, basicamente, é assim. O algoritmo aproximado é um algoritmo que ele não dá a resposta correta, a resposta otimizada, a melhor resposta possível, mas aí o guloso também faz isso. Só que alguém provou o quão errado ele está, no máximo. Qual é o máximo de erro que esse cara pode ter? Certo? Isso aí, ele vai ser um aproximado. A gente vai ver, eu vou falar de um algoritmo aproximado clássico para tentar ilustrar para vocês, tá? Mas basicamente é isso. Eu acho que já... parar a gravação aqui.